Fala, meus brothers financeiros, minhas brothers financeiras, sejam muito bem-vindos ao canal Brother das Finanças. Eu sou o Thiago Sampaio, mais conhecido como Professor Carioca, e hoje, em um formato um pouco diferente, atendendo aí alguns pedidos, algumas dúvidas de alguns empresários que estão começando aí, ou já estão na trajetória há um bom tempo. Vou falar um pouquinho sobre precificação em apenas um slide, tá? O modelo que a gente vai trabalhar hoje é o markup, um dos mais fáceis de ser aplicado, independente aí de qualquer tipo de área que você esteja trabalhando, tá certo? É muito simples, muito fácil e é um desafio aqui enorme passar tudo em um slide só, mas eu acho que ficou bem bacana a compilação para poder ser explicado e espero que vocês aprendam um pouquinho e comecem a aplicar no seu negócio caso estejam utilizando qualquer outro modelo com dúvidas, tá? Então, se inscreve no canal se puder, cara, encaminhe para o seu amigo aí que precisa saber sobre modelo de precificação. E aqui está o meu Instagram e o meu YouTube é Brother das Finanças, então, por favor, se inscreva. Então, sem mais delongas, simbora. Bom, uma das maiores dúvidas que eu recebo hoje, quando estou falando aí, dando aula sobre finanças, é como é que eu posso fazer a minha precificação de maneira mais exata, tá certo? Independente de qualquer modelo que você esteja trabalhando, todos os itens que você está vendo aqui nessa tela inicialmente, nesse slide, é muito importante que você saiba como levantá-los, saiba como fazê-los, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui nessa base é saber o quanto que te custa fazer o produto ou o seu serviço, ou seja, o quanto que eu gasto para poder montar o meu produto e o meu serviço que eu vou estar aí disponibilizando no mercado. Então, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo, quanto que me custa fazer uma peça de roupa? Então, quanto que me custa fazer um serviço de consultoria? Quanto que me custa fazer uma pizza? Eu estou falando aqui do custo unitário variável. Quando a gente fala assim, quanto custa alguma coisa, na verdade, no mercado, a gente está perguntando errado, né? Qual é o custo disso, qual é o preço disso e qual é o valor disso? O custo, quanto que é desembolsado para fazer o produto ou serviço, qual é o preço, levando em consideração esses itens aqui, mais a sua margem de lucro, e qual é o valor, é a percepção que o mercado tem daquele produto, daquele serviço. É uma dimensão muito mais subjetiva nesse ponto de vista. Então, aqui no caso, é o quanto que te custa fazer um produto ou serviço. Lembrando que custo são todos gastos, tá? Tudo que você põe dentro da empresa é um gasto que você tem. Então, o custo é um gasto que está diretamente vinculado aí com sua atividade fim. Então, uma pizzaria, ela fabrica e vende pizza, né? Uma confecção de roupa, ela confecciona e vende roupas. Uma prestadora de serviço, ela presta serviço. Isso que são atividades fins. Então, custo são todos aqueles gastos que estão diretamente vinculados ao produto ou ao serviço que a empresa se destina. Ou seja, não tem como eu fazer uma pizza sem ter o molho de tomate, sem ter a massa, sem ter a calabresa, sem ter o frango. Eu não consigo fazer uma prestação de serviço sem ter a pessoa que está lá dando consultoria. Eu não posso dar aula sem o professor. Então, essa galera que eu preciso pagar, esse negócio que eu preciso pagar para fazer o serviço, isso é o custo. Despesa são os gastos que são relacionados ao escoamento da venda desse produto ou desse serviço. O que quero dizer com isso é um exemplo de um laboratório. Né? Eu tenho lá os exames que eu faço e tem um médico que está atendendo, tenho que está tirando sangue, por exemplo, e eu tenho uma recepcionista. A recepcionista não está diretamente ligada à atividade fim, né, do laboratório, mas sim dando todo o suporte, fazendo ali toda a gestão para que o processo de atendimento de venda ela se concretize. Então, nesse caso, a recepcionista ela é uma despesa. Isso é muito importante que você tenha em mente, tá certo? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o custo variável de fazer um produto e um serviço. Perceba que eu botei até aqui o símbolo do R cifrão, nosso realzinho, e a partir daqui para cima, eu coloquei em termos percentuais. Vamos passando um por um. Despesa fixa, em termos de fixo e de variável. O que é uma despesa fixa? O que é um gasto fixo? Ora, é um gasto que você tem mensalmente na sua empresa. Então, como por exemplo, você tem o salário, se você tem os aluguéis, você tem a água, a energia elétrica, a internet, o telefone e sistema de manutenção.
despesa com marketing. Então, todos esses itens, eles são fixos porque você tem que pagar mensalmente. Ah, Carioca, mas no meu caso aqui, a água para mim, ela é variável, né? Porque às vezes eu pago 50, às vezes eu pago 60. Em muitos dos casos, você pode considerar o item água e o item energia elétrica como um gasto fixo mesmo, porque você tem que pagar ele mensalmente, independente da sua variabilidade ao longo do tempo, sacou? A não ser assim, você presta algum tipo de um trabalho que você tem uma área fabril e você tem uma área administrativa. Geralmente, para você ter a conta separada, você separa lá os marcadores de água da área fabril e da área administrativa. Então, o que é da administração, geralmente, você considera como uma despesa fixa, e o que é da área fabril, você considera como um custo, ou fixo ou variável, a depender da oscilação do mês. Tá? Então, se você separou a água de uma área da outra, provavelmente esse custo também é um custo fixo, porque você vai ter que pagar ele mensalmente, independente da sua variabilidade. E geralmente é muito pouco e não vale a pena. Então, os gastos fixos, você tem que pagar independentemente se você tem produção ou não, tá bom? E o que é no termo variável, tá? Variável é quando você aumenta a produção, então os gastos ligados à produção, eles vão variar, né? Se você produz menos, você vai ter o menor dispêndio com esses gastos, beleza? Então aqui, como por exemplo, uma despesa variável, eu coloquei como taxas e comissões, ou seja, se um vendedor está ali vendendo roupas cada mês mais, você vai ter que pagar mais para o cara de comissão, não é verdade? Se está aumentando a venda de roupas, você está aumentando também as suas taxas, e aí pode ser, por exemplo, taxa de cartão de crédito. Então, vamos supor que aumente a proporção. Então, se você está aumentando 10% de venda, vamos supor que você também está aumentando 10% de taxa de cartão de crédito, caso o pagamento seja parcelado, o que na maioria das vezes acontece muito. Então, perceba que o que é variável, o que é fixo, depende do quanto que você está vendendo ao mês, mais ou para menos. Eu destaquei aqui os impostos das despesas variáveis porque muitas pessoas esquecem de colocar na sua composição de preço os impostos, tá? Mas o imposto, ele também é uma despesa variável, tá? Ele não é um custo porque eu não utilizo ele para fazer o produto ou serviço, mas para poder, por exemplo, emitir uma nota fiscal para pagar o governo, eu tenho que considerar ele na minha conta, tá certo? Então, aqui eu coloquei o percentual do imposto, da despesa variável, da despesa fixa. Carioca, como é que eu encontro esse percentual aqui? É uma excelente pergunta. Para isso, é muito importante que você tenha uma ferramenta chamada o orçamento anual, tá? Que vai ter ali o seu orçado e o seu previsto de quanto que você gasta mensalmente, ou que você tenha uma ferramenta chamada fluxo de caixa, que é o quanto que você está recebendo e está pagando mês a mês. Então, você consegue saber através dessas duas contas, tranquilo? Então, o percentual que você encontra é a média de despesa fixa, que são esses itens que estão aqui, que são chamados de contas contábeis ou classificações orçamentárias, tá? São contas, são despesas que todo mundo tem no dia a dia, empreendedores principalmente, tá? Você vai ter isso daqui mapeado e você só vai ter que fazer a classificação deles. Por isso que é muito importante você saber o conceito entre custo, despesa, faturamento e recebimento, tá bom? Então, esses itens aqui você consegue descobrir na ferramenta o orçamento anual, tá? Que você analisa mês a mês, ou seu fluxo de caixa, para saber o quanto você está recebendo ou pagando, e você tem essas contas aqui mapeadas. Depois que você descobre isso, você tira uma média, pode ser de 6 meses, de um ano, para saber o quanto que você está pagando por mês. Vou dar aqui um exemplo, tá? Eu estou pagando de imposto mensalmente, em média, R$ 1.000, beleza? E o meu faturamento médio mensal durante esses 6 ou esses um ano, por exemplo, é de R$ 10.000. Ou seja, se o meu imposto é 1.000 e o meu faturamento médio de 6 meses ou um ano, por exemplo, é de 10.000, significa dizer que eu estou pagando 10% de impostos, tá certo? E aí você faz isso para todos esses itens aqui, e aí você consegue descobrir o quanto que você tem. Então, perceba, todos esses itens aqui são fundamentais para você compor o seu preço de venda,
tá? Custo variável é o quanto que você vai gastar para fazer um produto ou serviço. Envolve material, mão de obra e custo de aquisição, por exemplo. Custo de material é aquele rateio que eu falei. Então, se, por exemplo, você precisa fazer com meio quilo de massa para fazer uma pizza, mas você tem que comprar 1 quilo, por exemplo. Então, 1 quilo está 10, meio quilo está dando R$ 5. Então, você vai fazendo proporcional para descobrir até você montar a receitinha de bolo de quanto que você gasta para fazer o produto ou serviço, tá bom? E, não menos importante, lógico, a margem de lucro. A percepção da margem de lucro, ela tem que estar muito em linha com o que tem no mercado ou com o tipo de valor que você quer entregar ao mercado. Perceba, lembra que eu falei de qual é o valor disso ou o valor daquilo, qual o preço e quanto custa? O valor é uma dimensão subjetiva, tá? Que é o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto, seu serviço, de acordo com o valor que você está entregando. Então, um exemplo, a Coca-Cola. Será que a Coca-Cola, em termos de custo, vale uma latinha R$ 5, por exemplo? Provavelmente não. Tem uma margem de lucro ali muito grande e que tem também considerado aí a dimensão de valor. Qual é o valor que a Coca-Cola entrega para as pessoas, tá bom? Então, logicamente, aqui em cima você está na sua zona de lucro, tá bom? E aqui embaixo, se você considerar no seu preço somente esses itens aqui, você está entrando na zona de prejuízo. Tranquilo até aqui essa parte? Depois daqui, amigo, essa parte aqui é mais difícil. A mais fácil é essa, que é você fazer o preço através do markup. O markup, ele é um modelo de precificação muito simples, aplicado aí, indicado para os micro e pequenos empresários que têm dúvidas com relação justamente a esses itens aqui e de quanto que custa fazer um produto e qual é a margem de lucro do negócio, tá bom? Então, quando você descobre esses itens, você vai aplicá-los aqui. DV, despesa variável, impostos, é tudo junto, mas eu estou frisando que estou olhando aqui separado para demonstrar o quão importante é você colocar os impostos na sua precificação, despesa fixa e a margem de lucro. Quando você encontrar esses percentuais, você não precisa colocar aqui na conta o percentual. Basta você substituí-los com o número normal, tá bom? Então, markup ele vai ser um índice que você vai encontrar. Então, aqui embaixo sempre será um valor menor que 100 dividido, geralmente dá sempre acima de 1, tá? Então, você vai encontrar um índice que esse índice você vai aplicar em cima do seu custo variável, ou seja, o quanto que eu montei, qual é a minha receitinha de bolo de gasto para fazer um produto ou um serviço. Depois disso, só você botar na conta. Preço ele vai ser o markup que você encontrou, o índice, vezes, multiplicado aí pelo custo unitário variável, ou seja, do quanto que você gastou para fazer um produto ou um serviço, tá certo? Então, esse é o modelo de precificação mais simples que vai englobar tudo isso daqui. No final, você vai encontrar o seu preço, que aí você tira na sua margem de lucro, você pode fazer a prova real, que é a conta ao contrário, e tirar para você ver se não vai dar o valor certinho, tá certo? Então, preço, tira o lucro, sobram os impostos, despesas variáveis, despesa fixa e o custo variável. Logicamente, gente, que não vamos ser hipócritas, tá? Você está fazendo uma média em relação à média que você vai ter do mês, né? Tipo, uma média mensal aí baseada em um ano. Então, quanto mais anotado você tiver esses custos aqui, esses gastos, né? Muito melhor será para você, ao final, fazer essas contas. É só você somar, classificar e dividir pela média de 6 meses. Se eu estou faturando aqui 10 vezes 10 mil por mês durante 6 meses, a média vai ser de 10 mil, por exemplo. Em cima de um ano vai ser um outro valor. É uma média, não quer dizer que esse valor aqui será sempre exato. Mas isso daqui te dá uma noção muito clara do que você tem dentro da composição do seu preço, do que você tem que levar em consideração para, pelo menos, você não sair perdendo no negócio, para você poder negociar com o seu cliente algum nível de desconto, alguma coisa do tipo. Tranquilo? Markup facinho em apenas um slide contendo
muito conteúdo. Então, quais foram os conceitos que nós percebemos aqui que você pode aprofundar, hein? Não se esquece. Diferença entre faturamento, recebimento. Faturamento, no que eu comentei lá na sua média, é o que você vende, né, mensalmente, o que você vende em um período, não é o que você recebe. Exemplo, o que você vende, não necessariamente você vai receber é tudo no mês. Então, um exemplo, vende R$ 10.000, só que eu só recebi 5. Os 5 que ficaram estão aí para outras parcelas futuras, tá? Então, faturamento é o que você vende, não necessariamente o que você recebe, e recebimento é o que você recebe dentro de um período e não somente das vendas. Às vezes você pode ter vendido um equipamento seu velho para uma outra empresa, isso também entra como recebimento para você, tá bom? Gasto é tudo o que você tem que desembolsar para colocar dentro da sua empresa os custos e as despesas. Custos vinculados diretamente ao produto ou ao serviço que você está vendendo, tá? Está ligado à atividade fim, que é o que a empresa se propõe a fazer, e despesa te ajuda a fazer o escoamento da venda e está vinculado aí, ela é parte da sua atividade meio. O que é atividade meio? É a atividade que está ajudando aí a escoar a venda, o produto, o serviço, ou seja, que as coisas andem, como exemplo aí da recepcionista. DRE e fluxo de caixa. Quando a gente está falando de faturamento, tá? Estamos olhando para o nível operacional da empresa, que é destacado num documento contábil chamado demonstrativo de resultado do exercício. Ele é apurado aí mensalmente, né, nas pequenas empresas e trimestralmente, por exemplo, nas SAs, e ao final do ano tem o compilado, né, para apresentar aí ao mercado. E fluxo de caixa, ele é tanto uma ferramenta que você utiliza no dia a dia para poder analisar o quanto que você recebeu e o quanto que você pagou no seu dia a dia, e também ela é um demonstrativo de fluxo de caixa, pode ser um relatório apresentado aí ao final do ano, né, ou trimestralmente, conforme aí a especificidade de cada empresa, né, uma SA, por exemplo, mas o microempreendedor tem uma dificuldade de ter essas anotações em dia, então é muito aconselhável que você tenha essa ferramenta fluxo de caixa, pode ser em Excel, pode ser em sistema, pode ser em papel e caneta, cara, mas que você tenha isso tudo muito bem anotado para que você consiga fazer todos esses itens aí de maneira bacana e tranquila. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto, rápido, simples, apenas um slide, marca sua composição geral. Alguns conceitos aqui percebidos que você deve se aprofundar cada vez mais para melhorar a qualidade da sua gestão financeira. Deixa aí o seu comentário, o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!